Mas é isso, gente. O que tiver ao meu alcance, o que eu puder fazer dentro, né, dos limites, né, estou à disposição de vocês. Tá bom? É... Certo. Bom, a gente parou nesse trecho aqui, né, que quando a identificação com o líder acaba sendo, né, em alguns exemplos, né, em algumas situações, a identificação com o líder acaba sendo tão forte, né, que as pessoas vivenciam as exigências do líder como se fossem delas, né? Não faz diferença. Por isso o exemplo lá do Jim Jones. O que o Wender mandou? Ah, sobre os aplicativos da Microsoft que saíram do ar, é isso, Wender? Isso, Wagner encaminhou. Ah, tá. É, isso daí já o diretor já encaminhou lá, enfim. Mas obrigado por mandar, Wender. Pode mandar tudo que for encaminhado. Nada. É isso. Isso aí não é da Croton nem da Anguera, né? Isso daí não é problema nem da Croton nem da Anguera. Isso daí é problema da Microsoft. Isso daí dessa vez não é um problema da empresa. É da empresa Microsoft. Bom, aí tudo isso acho meio que eu já falei no slide anterior, né? Entre os membros do grupo que possuem o mesmo ideal de eu, busca-se igualdade e justiça. Já que não posso ser o preferido, que ninguém o seja, né? Que sejamos todos iguais. Então seria um vínculo fraterno, né? Entre os membros do grupo seria um vínculo fraterno. Entre os membros do grupo. Porque entre os membros do grupo e o chefe, né, é um vínculo paterno, né, de identificação com o pai. Né? A identificação com o chefe grupal é sempre uma derivação psicológica do conflito edípico. Ok, já colocamos isso também. E junto à solidariedade fraterna, para com os companheiros do grupo está a inveja e a rivalidade, sempre pronta a emergir e que, no geral, deslocam-se para aqueles outros grupos com os quais não há identidade e aos quais se pode reconhecer como estranhos, né? Então, aqueles que eu sou iguais, que são meus iguais, meus próximos, né, meus irmãos, eu vou dirigir libido, vou dirigir amor, né? Vou amar, vou me identificar, né? Vou dirigir um eros, né? Pulsão de vida. E o outro, o estranho, o estrangeiro, né? Aqueles grupos que não são próximos, não são iguais a mim, então eu vou dirigir agressividade, né? Pulsão de morte. Tudo bem, vou passar então isso daqui do Freud, e aí a gente chega no Levin, né? O Kurt Levin como um exemplo de solidariedade orgânica. Só para fechar a ideia do Freud, né? Então por que o Freud é um representante da solidariedade mecânica? Porque todos esses processos, identificação, libido, pulsão de vida, pulsão de morte, identificação projetiva, identificação introjetiva, processo psíquico primário, processo psíquico secundário, tudo isso, segundo o Sr. Freud, né, são mecanismos internos, assim, né, internos ao sujeito, internos, individuais, que se refletem no grupo. Né? Então, são vários membros que se identificam com o chefe. Né? Então, como se o que a unidade, né, que fizesse unir esse grupo vem de dentro, né, interna ao sujeito, ao indivíduo. Então, por isso, solidariedade mecânica. Enquanto que o Levin, né, seria solidariedade orgânica. Né? Então, quem já entendeu a ideia da mecânica da orgânica vai pensar assim, então, solidariedade orgânica vem de fora. Então, vamos ver como que é esse de fora aí do Gestalt, do Levin, que é um gestaltista. Né? O Martin Baró vai falar que o Levin ele é um representante
da escola da Gestalt, da psicologia. Na verdade, ele é e não é, né? Ele se formou junto lá com os gestaltistas, mas ele seguiu um caminho próprio. Considera a parte na relação com o todo, mas vai considerar a prioridade ao sistema, à totalidade, e não aos elementos, né? Vai desenvolver a teoria topológica, que ele vai importar aí alguns conceitos de física, de matemática para a psicologia, e vai cunhar o conceito de espaço vital. Então, o que é o espaço vital? O espaço vital se refere a todos aqueles fatores psicológicos ou circunstanciais que, em cada situação concreta, podem determinar a conduta de um indivíduo. No espaço vital, então, estão em jogo forças que provocam tensão. O sujeito se move no sentido a aliviar essa tensão. Então, é um pouco como o Freud fala de pulsão, né? E o Levin fala de tensão. Então, a gente se comportaria, né, o nosso comportamento se guiaria para aliviar uma tensão que surge no nosso campo vital, nosso espaço vital. E aí o Levin vai trazer também, né, o efeito Zeigarnik, que a gente lembra mais aquilo que não concluímos, né, porque ainda tem uma tensão impulsionando para lá. Aquilo que a gente não concluiu ainda está pulsando, de certa forma, está tensionando ali, está vivo para a gente resolver. Por isso que a gente lembra mais aquilo que a gente não fez do que aquilo que a gente já fez. É o efeito Zeigarnik. O grupo deve ser compreendido como um sistema de relações, de interdependência entre seus membros. E aí ele coloca uma fórmula, né? Vamos perguntar essa fórmula na prova? Vamos. Não sei. Não estou dizendo que eu vou nem que eu não vou. Bom, e aí o que significa essa fórmula? Que a conduta C, né, de uma pessoa é função da interação entre a pessoa e o seu meio. Então, olha só, nessa fórmula ele coloca o meio, né, como determinante da conduta. Se o Freud vai se focar em processos psíquicos internos ao sujeito, né, o Levin, nessa fórmula, vai colocar aqui que o que vai determinar a conduta é a interação da pessoa com o seu meio. Certo? Quem assusta com fórmula assim só de olhar, esquece a fórmula, concentra na frase, né? A conduta de uma pessoa é função da interação entre a pessoa e o seu meio. Certo, gente? Sim. Bom, avançando então. Muito obrigado, Maria Esther. E aí a mudança social, então, ela inicialmente partiria de um descongelamento, como se esses hábitos que a gente faz, que a gente reproduz, esses papéis, etc., sociais, tudo que é social, que a gente viu lá no Berger, né, que a gente interioriza, né, todas as objetivações da sociedade que a gente interioriza, a ideia da objetivação é como se fosse algo sólido mesmo, concreto, né? Então, para ter uma mudança, precisa ter um descongelamento, né, dessas objetivações aí que a gente interiorizou, a indução de novos hábitos e aí um recongelamento, né? Então, precisa, para ter alguma mudança social, precisa, como fala a outra palavra relacionada com isso? Desconstruir, né? Tem que fazer uma desconstrução daquilo e uma reconstrução, né? E aí a coisa muda. Em cima do que foi demolido, construir uma coisa nova. Bom, posso avançar, gentes? Jefferson, isso seria a mesma coisa que a gente viu do outro texto, da tese, antítese, síntese, que vai sempre nesse mesmo ciclo, né? Você tem uma ideia,
você consegue confrontá-la com outras informações, portanto, você desconstrói isso daqui e você vai procurar outras coisas para continuar com ela. E aí surge uma síntese dentro do que você falou. Síntese. Tese, antítese. Quando você faz uma coisa nova, uma síntese. E assim vai. Ana Júlia falou alguma coisa? Ou foi outra pessoa? Não, professor. Não? Tá, ok. Achei que alguém tinha falado alguma coisa. Tá bom. Pode avançar, então? Dá para fazer essa relação, sim, senhora Ariadne. Podemos avançar? Então, estou avançando. Bom, aí ele vai fazer uma reflexão crítica, né, sobre as teorias, que apesar das grandes diferenças, ambas as teorias consideram o grupo como algo mais que a soma de indivíduos. Então, isso é uma lados que o Martin Baró vai destacar como positivos, né? Que ambas as teorias consideram o grupo como algo mais que a soma de indivíduos isolados e consideram o grupo como um todo dinâmico no qual concorrem várias forças próprias da situação grupal. O Martin Baró está querendo fazer uma separação da ideia de grupo e de indivíduo, né? Parece que é isso que ele está querendo propor, que ele propõe, na verdade, isso. Que o grupo não é a transposição direta dos mecanismos individuais, mecanismos psíquicos individuais, mas que o grupo tem um modo próprio de funcionar, que é diferente do indivíduo fora do grupo, vamos dizer assim, o indivíduo só ele, sozinho. Por isso que ele destaca que são características que ele concorda aí, né? E aí tem as críticas, né? Ele vai dizer que existe uma parcialidade paradigmática, porque essas teorias tendem a centrar-se em grupos pequenos. Então, Freud centrou toda a teoria dele na família burguesa nuclear, e o Levin desenvolveu sua teoria a partir de experimentos em laboratórios, ok, mas também com grupos pequenos, né? E então, não é possível generalizar seus achados para grandes grupos, segundo o Baró. Tem um caráter de individualismo, então busca-se compreender os efeitos dos grupos no indivíduo e não os grupos em si, né? Então é como que as dinâmicas, os mecanismos grupais refletem nos individuais, né? É isso que o Freud e o Levin buscam entender, mas não o grupo em si. E existe um ahistoricismo, né? Tanto Levin quanto Freud não consideram os caracteres históricos, ideológicos e a relação dos pequenos grupos com a sociedade como um todo, né? É como se esses grupos fossem alheios, né, da sociedade, da história, né? E isso a gente viu lá que não existe, né? Impossível separar qualquer coisa que seja da história e da sociedade, segundo o materialismo histórico dialético. Então, avançando, ok, gente. Então ele traz as teorias. Isso é uma exposição dialética, né? Ele vai trazendo vários elementos, vai fazendo a crítica para então propor algo novo, que é a teoria dialética, que é o próximo slide. Posso ir para o próximo slide? Sim, estou indo, tá? Se querem que eu fique aqui e perguntar alguma coisa, pode perguntar também. Não? Então, avançando. Bom, então aí ele vai propor uma teoria dialética, né? Não é nem o Freud, nem o Levin, nem os estadunidenses, é uma outra coisa. É uma teoria sul-americana, latino-americana. Então, portanto, uma teoria sobre os grupos deve reunir as seguintes condições. Deve dar conta da realidade social do grupo enquanto tal, né? Só assim o grupo aparecerá em seu caráter dialético
como lugar privilegiado onde o pessoal converge com o social e o social se individualiza. Olha só, quem estava com saudade da dialética, olha ela de novo aí. Quem estava sentindo falta do raciocínio dialético, encontramos-nos novamente. Então é isso, né? Uma teoria sobre o grupo, né? Ela deve dar conta de relacionar esse grupo com a sociedade no qual ele está inserido. Porque só assim a gente vai compreender o grupo em si, né? Onde o pessoal converge com o social, e entender, né? Onde o social se individualiza. O que daquele grupo não é daquele grupo. O que daquele grupo é uma manifestação da sociedade mais ampla. Deve conceituar os grupos pequenos e grandes grupos, né? Deve fazer essa diferenciação e deve incluir o caráter histórico dos grupos humanos. Então, deve inserir o grupo, uma teoria dos grupos, deve inserir os grupos na realidade social da que ele faz parte e reconhecer, né? Incluir o caráter histórico desses grupos. Também, né? Deve conceituar, né? Diferenciar grupos pequenos e grupos grandes. Então, ele chega numa definição de grupos. O que seria grupos? Para o Martim Baró, definimos um grupo humano como aquela estrutura de vínculos e relações entre pessoas que canalizam em cada circunstância suas necessidades individuais e ou interesses coletivos. Então, o grupo é uma estrutura social, envolve não só os indivíduos, mas o papel e as interações que desempenham no grupo. Por exemplo, vou continuar, depois eu volto para os exemplos. Constitui um canal de necessidades e interesses em uma situação específica. E a realização de interesses individuais e coletivos. Deste modo, o grupo tem sempre uma dimensão de realidade relacionada a seus membros e uma dimensão mais estrutural relacionada à sociedade na qual se produz. Então é isso, né? Pensando o grupo dialeticamente, ele vai ser um canal, né? Onde os seus membros, né? Vão realizar suas necessidades individuais e ou coletivas, né? Em interesses e necessidades individuais e ou coletivos. Então, né, não envolve só indivíduos, mas as interações, os papéis que desempenham no grupo, né? Então, na família existe os papéis já pré-determinados. Quem determina os papéis na família? Posso chegar lá na minha mãe agora e falar assim, as crianças fazem muito isso, né? Chega na mãe e fala, agora eu vou ser a mãe. Você vai ser a filha e eu vou ser a mãe. Já viram criança fazer isso? Sim. Sim. E quem que determina os papéis? É a criança, é o pai, é a mãe? Quem determina os papéis da família, gente? A sociedade. A sociedade, né? A cultura A história, a cultura. Sim. A sociedade, a história, a cultura que a gente está inserido. Você tem 10 minutos. Será que eu consigo terminar a aula em 10 minutos? Vamos ver. Qualquer coisa a gente volta mais uns só para concluir. O batalhão, né? Tem os soldados e tem o general, o capitão, enfim, tem as várias patentes, né? Quem determina isso? São os indivíduos que estão lá? É hierarquia, né? Não, Os líderes, hierarquia. questão de tempo. Já está pré-determinado. Estabelecido. Sim. Assim como os alunos, né? Aqui nessa situação social, né, vocês são alunos. Mas eu não sei se nessa sala tem isso, mas em outra situação social pode ser que vocês sejam os professores. Não sei se tem algum professor ou professora nessa sala. Então nessa situação social vocês são alunos, já está pré-determinado e eu sou professor.
Agora, se eu for fazer um curso, alguma coisa, quem vai ser o aluno sou eu, né? Da mesma forma, se tiver alguém formado aqui e for dar uma aula, vai ser o professor, né? Então, não é só o indivíduo, mas os papéis, as interações, né? Os papéis e as interações que desempenham no grupo. É isso que forma o grupo. Bom, aí a questão da situação específica, né? Ele vai dar um exemplo de famílias em países e épocas diferentes. Então, que nem a Ariadne falou, ela falou que não leu o texto inteiro, mas se ela tivesse lido, ela ia ver lá que na página 9, né, tem vários, acho que na página 9, tem vários exemplos, né, de como que, dependendo da época e da época e do local, né, do tempo e o espaço em que se desempenha esse grupo, né, da família, são necessidades diferentes, interesses diferentes, né, em cada situação específica é um grupo específico. Aí o Martin Barol vai falar da família medieval, vai falar da família japonesa, vai falar de várias estruturas familiares em que as interações e os papéis na família eram bem diferentes das de hoje. É isso. Posso avançar? Estou avançando. E o fato de que todo grupo canaliza necessidades ou interesses não quer dizer que cada grupo responda às necessidades ou interesses daquelas pessoas que o compõem, né? É necessário considerar a alienação, né? Porque, que nem a gente, já desde o começo, ele dá um exemplo lá dos proletários, né? Então, às vezes, os proletários fazem parte do grupo dos proletários, mas não se identificam, não têm consciência de que fazem parte desse grupo. E aí, mais para frente, ele vai dar algum exemplo que as pessoas às vezes podem se engajar em grupos cujos interesses são contrários aos interesses do grupo que ela faz parte, ou seja, faz parte de um grupo cujo interesse é contrário a ela. É como se uma árvore fosse a favor das queimadas ou da motosserra. Ou, como tem um outro ditado que fala, como se as galinhas votassem na raposa para tomar conta do galinheiro. Né? Então, assim, entra em algumas situações os grupos, né, podem defender interesses que são contrários aos interesses dos seus membros. Né? Por quê? Porque existe alienação. Alienação, acho que eu já falei em outras disciplinas com vocês, não vou adentrar na ideia da alienação. Bom, então as categorias de... em outra disciplina não, nessa disciplina mesmo a gente viu texto que fala sobre alienação, né? E ideologia também. Então, quais seriam as categorias de análise de uma teoria dialética dos grupos, segundo Martin Baró? A identidade do grupo, ou identidade grupal, né, que é o que diferencia e caracteriza o grupo perante os outros. O poder do grupo em sua relação com os outros grupos, se um grupo tem mais ou menos poder na sua relação com os outros. E a significação social da produção desse grupo, né, como o que esse grupo produz é valorado socialmente. É isso. Então, o primeiro critério, a identidade grupal. O que é este grupo? O que a identidade grupal requer é que exista uma totalidade, uma unidade de conjunto e que essa totalidade tenha uma peculiaridade que permita diferenciá-la de outras totalidades. Em outras palavras, a identidade de um grupo como tal requer sua alteridade com relação a outros grupos. Eu falou de uma maneira talvez um pouco difícil a seguinte coisa, que cada grupo é um grupo. Isso é a identidade grupal. O que determina, o que define a identidade grupal é a sua alteridade com relação a outros grupos. Ou seja, o que define um grupo como ele em si é que ele é diferente de todos os outros grupos. E isso é a sua identidade.
Bom, aí ele vai colocar alguns aspectos formativos, né, da identidade grupal. Formalização organizativa, suas relações com outros grupos e a consciência de seus membros. Então, por exemplo, se a gente pegar duas torcidas organizadas, que são dois grupos que podem ser muito semelhantes em tudo, são iguais em tudo. Você pegar, né, torcida organizada é quase igual, né? O que muda de uma torcida organizada para outra? São duas massas, né, de gente, assim, indefinível, mas tem uma diferença básica entre uma e outra. Tem algumas diferenças básicas, na verdade. Quais são essas? Cadê a galera do futebol aí? O time. O time, né? Uma torcida organizada vai torcer para um time e a outra vai torcer para o outro. E além disso, o que mais? Que na verdade é o time que vai determinar, né? A torcida do Palmeiras, por exemplo, vai ser. Eu tô falando de Palmeiras porque ninguém citou outro. Se eles tivessem citado o time do coração aí, podia ser. Mas enfim. Time do Palmeiras. O que a torcida dele vai fazer? Como que a torcida dele vai agir? Gente. Que Eles cor vão- que a torcida do A cor do Palmeiras? uniforme, O uniforme. músicas, os hinos. Exatamente, né? Tem mascote diferente, a cor diferente, tem as músicas, os hinos diferentes. Tem alguma que é tudo igual, né? Que é tipo assim, pra ofender, né? Aí tem, nossa, aquelas coisas lindas, né? Que eles cantam lá. Mas assim, aí não importa de qual time que seja, né? Canta tudo igual, né? Mas o que diferencia é porque, sei lá, o Palmeiras então vai usar a cor verde, vai usar os mascotes do Palmeiras, que é, sei lá, o periquito, o papagaio lá, o porco, vai cantar o hino do Palmeiras, vai cantar músicas do Palmeiras, vai ter o símbolo do Palmeiras, né? E os de outros times vão usar símbolos, signos, etc., músicas, cores, mascote, etc., do outro time, qualquer que seja. Gente, eu vou terminar essa chamada e vou para a última nossa, então. Beleza? Que eu tenho menos de 1 minuto. Até breve.